Oi, parceiro, hoje eu vou falar sobre outra criatura aqui. Dessa vez vamos falar sobre o Demorpheus Crocodile. Bem, essa criatura é uma o nome dela significa calopsita com cara de mariposa. Bem, essa criatura parece ter umas pernas grandes e magras, dedos finos e longos, e parece ser sem garras para pegar a gente. A criatura ataca com a boca. Tem uma boca muito assim, uma cara de mariposa, lógico, uma cara azul de mariposa, e falta um pouco das penas do rabo, e ele tem uma asa de dragão. Se não tem uma asa de tem uma asa de dragão um pouco cinza. E aí esse bicho ele aparece nas ruas à noite. Bem, essa foto foi tirada por um cara que estava na estrada, né, viajando por sítio. Ele viu lá, aí enquanto ele estava lá viajando por sítio, ele viu lá o bicho. Tirou uma foto. Quase que o burro da floresta do Céu Negro me pegou ali. Conhece aquela minha criação daquele burro? Então ele apareceu aqui. O burro apareceu aqui. Mas enfim. Ele foi lá e tirou a foto. Aí esse bicho tava olhando com raiva pra ele. Ele deu ré. A segunda foto foi tirada por um cara que não foi visto mais. Ele tirou a foto do bicho abrindo a língua pra ele, com 4 olhos assim, ó, e com pupilas. A criatura olhava com ódio e dá pra ver que era uma criatura horrível. Bem, a origem dessa criatura, mais ou menos assim. O nome dela é calopsita. Então, a calopsita estava fazendo parte de um experimento, só que ficou muito maior. Então ela foi lançada nas florestas. Mas aí, como ela tinha cheiro, né, de coisa de laboratório, os fungos e parasitas começaram a entrar nas asas dela. Por isso que e aqueles eram cinzentos. Por isso que a cor cinza das asas cobre alguma coisa. Então, ela começou a morrer e ficar decomposição. Aí, ela ficou com cara de mariposa por causa de uns fungos. Ela ficou com dentes afiados por causa dos fungos. Tudo por causa dos fungos, a criatura. Ela é controlada pelos fungos. Aí quando a bichinha morreu, as penas dela derreteram. Só as das asas que sobraram. Não, das asas também não, né? Porque, né, as penas da bichinha derreteram. Aí, pô, a criatura aí acabou que foi lá. Aí os fungos começaram a controlar ela, voando até. Ela até voa por causa dos fungos. E ela ataca qualquer um. E o pior é que ela voa bem, hein? Significa que só porque os fungos não voam que ela voa mal. A bichinha voa bem. Então toma cuidado. Mas tá aí, a morte dessa criatura foi quando a morte dessa criatura foi quando viram que aquele bicho tava matando um monte de gente, cara. Então, contrataram um bom fuzileiro para matar o demônio. Então eles foram lá na floresta à noite. Então, o cara até que conseguiu atirar em todos os fungos. Mas a criatura, as marcas de tiro na criatura sumiram e a criatura voltou. Então, o cara chegou perto de uma fábrica, né? Chegou em uma fábrica abandonada e a criatura perseguiu ele. Mas aí ele estava indo em direção ao incinerador, que seria uma armadilha para a criatura. O bicho foi lá e tentou comer ele, mas ele pulou e o monstro entrou com tudo ali no incinerador. E acabou queimando e morrendo queimado.
E depois disso, só que aí, né, a alma, a alma dessa criatura foi pra possuir outra calopsita, que acabou que ficando muito mais evoluída que aquilo ali. Então o próximo vídeo é sobre Coloca teu Evolution. Leia as regras antes de adotar um cãozinho, meu Deus. Mas bora lá. Ah não, né? Mudei de ideia. Não vai ter uma evolução não, só vai ser assim mesmo. Igual a outra, então é assim.